E hoje, o que a gente vai... Meu Deus, não sei nem como que a gente começa, né? Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje falaremos sobre o caso VTube, que revelou a sua gravidez juntamente com o pai da sua criança, o Eliezer, e vamos focar então em entender as reações e expressões faciais dos dois quando deram essa notícia publicamente. Mas antes disso, vale a pena lembrar, se você gosta de entender mais sobre o comportamento não verbal, entender mais sobre as pessoas ao seu redor e sobre as emoções que elas estão demonstrando, eu te convido a se inscrever clicando agora no botãozinho aqui embaixo, em inscrever-se, aqui no canal Metaforando, a curtir e compartilhar esse vídeo. Dito isso, bora aqui para o nosso contexto. Recentemente, a influencer e youtuber e também ex-BBB, chamada de VTube, anunciou no seu canal do YouTube que está grávida do também ex-BBB Eliezer. Os dois teriam se conhecido esse ano no programa Big Brother Brasil e teriam assumido namoro recentemente, em agosto. Mas não é apenas a notícia da gravidez da VTube que se tornou aí uma grande polêmica nas redes de fofoca, mas sim a reação tanto da VTube quanto do Eliezer, principalmente dele, ao darem essa notícia publicamente. Muitas páginas de fofoca, muitos sites e perfis de fofoca pegaram ali a expressão facial do Eliezer quando ele diz que está muito feliz por se tornar pai agora e colocaram estampado a expressão dele, dando a entender que ele não estaria tão feliz assim. Mas e aí? Será que ele realmente não demonstra felicidade no vídeo onde ele vem falar que vai ser pai? Será que de fato, se ele não tá feliz, só pode ser porque ele não queria ser pai? Ou será que dá para ler a mente das pessoas pela expressão facial? Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Só que também precisamos lembrar vocês, pessoal, esse é um vídeo de linguagem corporal onde a gente visa estudar a comunicação não verbal e reações momentâneas. Não é um vídeo pra gente falar mal de ninguém, portanto eu peço que vocês respeitem as pessoas envolvidas aqui nesse vídeo e lembre-se também que isso aqui é apenas uma análise. Eu não sou dono da verdade nem nada do gênero, tá certo? Vamos pro vídeo então, tentar descobrir quais emoções VTube e Eliezer podem ter demonstrado ali e por que eles teriam demonstrado isso. Vem comigo. Oi meninas e meninas! Gente, ele tá no canal e hoje, o que a gente vai... Meu Deus. Bom, só aqui nesse começo já tem emoção pra caramba. Oi meninas e meninas! Uma coisa que a gente pode observar já de início é que os dois estão fazendo um sorriso posado, ou o sorriso de cortesia. De maneira resumida, é uma configuração facial que ela não tem a duração ideal de uma microexpressão de felicidade genuína e muito menos a prototipagem gradual, uma expressão que ela é muito brusca e ela se desfaz do nada, ou ela se transforma do nada e se desfaz também do nada. No caso da VTube, o sorriso posado até parece um pouco um sorriso genuíno por conta da contração da orbicularis oculi, mas como é um sorriso muito longo, a gente sabe que isso aqui é um sorriso de cortesia, um sorriso de começo de vídeo. Obviamente, não existe nenhuma questão problemática deles começarem um vídeo com um sorriso posado, um sorriso de cortesia. No caso do Eliezer, ele nem contrai os pés de galinha. Como eu disse, não tem problema nenhum nessa questão. Eles estão começando um vídeo, eles não precisam estar felizes genuinamente para começar um vídeo. Gente, ele tá no... Aqui a gente vê um comportamento do Eliezer quando a VTube começa a falar que ele tensiona a musculatura de maneira bilateral. Turtle effect, ou o efeito tartaruga, muito associado a incômodo, desconforto, por aí vai. Gente, ele tá no canal. A gente vê também que os cantos dos lábios dele, apesar dele estar segurando aquele sorriso posado na face, se esticam lateralmente, o que mostra pra gente que por trás desse sorriso, dessa máscara de sorriso, ele tá escondendo uma expressão de medo. No caso da VTube, a gente também consegue observar o medo, Ela dá uma engolida em seco, respira fundo e apresenta um aumento na abertura ocular, uma microexpressão de medo. E hoje, o que a gente vai... A hora que a VTube vai falar "e hoje", ela demonstra um tensionamento muscular, seguido de uma pausa verbal. E hoje, uma inspirada funda, novamente uma outra expressão de medo. Meu Deus, como você nem consegue... O Eliezer demonstra ali o que a gente chama de AD54, a queda da cabeça, é um sinal geralmente associado à vergonha. Como é, né? VTube tá aqui com o sorriso aberto, um sorrisão, mas você vê que os cantos dos lábios estão se esticando lateralmente. Novamente, bem parecido com o Eliezer, por trás do sorriso ela tá escondendo uma expressão de medo aqui nesse momento. Mas é uma notícia que muda tudo.
É uma notícia muito boa. Quando ele fala que é uma notícia muito boa, ele demonstra um tensionamento brusco no pescoço, aqui na musculatura do pescoço. É uma notícia muito boa. Ele acelera, inclusive, o fluxo verbal no final da frase. É uma notícia muito boa e demonstra também um aumento na abertura ocular. O aumento da abertura ocular é uma expressão de medo, né? Pode ser visto como um sinal, né? Um AU nuclear do medo nesse contexto aqui. Tensão brusca está geralmente associado ou a emoções como medo, raiva, incômodo, ou seja, em suma, emoções não muito positivas. Muito boa. Muito boa. Em resposta a isso, a VTube apresenta ali uma aproximação física do Eliezer. Quando a gente fala de aproximação física, pegando os estudos do Edward T. Hall sobre prosêmica, geralmente a gente se aproxima daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente tem confiança, e se afasta do que a gente não gosta muito, do que a gente não acredita. Quando ela se aproxima do Eliezer, parece estar associado a um certo aconchego, né? A uma certa demonstração de confiança. Mas percebam a forma que a VTube faz isso. Ela não tem uma aproximação fluida, né? Ela não vai lá e deita de maneira fluida ou natural. Ela vai um pouco, trava e aí ela deita. Nem quando a gente começa, né? É uma notícia muito boa. Muito boa. Muito boa. Muito. Ela primeiro vai, tem um tensionamento muscular nos ombros, né, um turtle effect, e aí que então ela solta o peso no Eliezer, demonstrando aí uma certa incerteza, uma certa insegurança em deitar ali no Eliezer. É uma notícia muito boa. Muito boa. Muito boa. Muito. O Eliezer vai falar muito boa, comprimindo os lábios. A compressão labial, apertar os lábios, né, morder os lábios, são sinais que estão muito associados, conforme comentado em Telling Lies, à tentativa de suprimir emoções. Inclusive já no clássico, O Corpo Fala, o Pierre Will e o Roland Tampacot chamavam isso de tentativa de mutismo, que é quando você tenta conter, ficar mudo, para não colocar as emoções para fora. Você tem muita coisa para falar, você não quer falar, você pressiona os lábios. Mas é uma notícia que muda tudo. Parece que, inclusive, ele tá com alguma coisa na boca. Não sei se é um chiclete, se ele tá mascando um pedaço de unha. Parece que tem alguma coisa ali na boca dele. Quando ele fala é uma notícia que muda tudo, a gente consegue ver uma assimetria na linha da boca dele. Um dos cantos dos lábios fica momentaneamente mais elevado e mais comprimido, o que é uma microexpressão facial de desprezo ou desaprovação. Na VTube, a gente vê o que pode ser chamado de sorriso de nervoso. A gente tem ali uma máscara social do sorriso, mas nós temos tensionamento na pálpebra inferior, abertura ocular, apesar da forma do sorriso, cantos dos lábios à mostra pelo músculo risórios. Um sorriso de nervoso, ou um sorriso de medo, ou um sorriso desconfortável, enfim, a mesma coisa. É, pra sempre. E quando ela fala para sempre, nós conseguimos ver uma tensão bilateral aqui nos cantos dos lábios, no músculo bucinador, conhecido como AU14. Muitas pessoas associam a contração bilateral do AU14 à desaprovação. Por exemplo, isso daqui. Mas vale a pena dizer que quando a gente fala de desaprovação, quando a gente fala do desprezo em específico, na literatura, conforme observado em What the Face Reveals, conforme observado em Emotions Revealed, enfim, qualquer livro que se preze, eles vão falar que o tensionamento unilateral que está frequentemente associado ao desprezo e não o bilateral, né? Enfim, só uma curiosidade para vocês aqui. Pra sempre. Sim. Conta logo, vai. É, pra sempre. Pra sempre. Aqui a gente consegue observar que o sorriso do Eliezer se forma de maneira não fluida, né? Ele faz um pouquinho, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. Ele vira e fala pra VTube, conta logo, vai. Ou seja, não é um sorriso genuíno quando ele fala pra sempre. E a VTube fala sim, pra sempre. Quando ela fala sim pra sempre, nós vemos primeiro mais uma expressão de medo, pela abertura da boca e o tensionamento do risórios aqui na lateral, a U20, medo. E por fim, Sim. quando ela fecha a boca, sim, a gente vê um tensionamento unilateral em um dos cantos dos lábios, o que é uma microexpressão de desprezo ou desaprovação também. Percebam que ela não tira o olhar dele, né? O Eliezer, ele tem ali um olhar mais reflexivo, ele olha para baixo, olha para cima, ele tá aqui focado, mas a VTube mantém o olhar no Eliezer. Quando a gente fala de oculésica, que é a disciplina científica que estuda as zonas de interesse visuais, a gente entende que o olhar denomina o interesse. Quando eu tô falando de uma notícia bombástica, título do vídeo é que a notícia é bombástica, é minha gravidez. Mas eu não tô olhando pra você, pra câmera, pra te contar, e sim eu tô olhando aqui pra pessoa e reagindo aqui a ela. Pode ser que esse meu interesse, essa minha notícia, esse meu desconforto esteja associado a algo que eu tô olhando aqui nessa pessoa. Pode ser um incômodo com a reação dela, pode ser qualquer coisa, mas enfim. E inclusive esse olhar sustentado, em alguns casos, está até mesmo associado a uma certa submissão. Pela postura dela, a cabeça baixa, o tensionamento dos ombros, o tronco aqui, o plexo solar para dentro, todos os sinais associados à postura de inferioridade, de submissão, juntamente com as expressões de medo. Somando tudo isso com esse olhar atento ao que o Eliezer vai falar,
parece até mesmo um olhar de autorização, como se ela estivesse vendo se ela é aprovada, né, pedindo a aprovação do Eliezer para continuar a falar o que eles vão falar. Sim. Conta logo, vai. Você que tem que contar que o canal é seu. Gente, eu tô grávida, estamos grávidos e Você é isso papai. mesmo. E gente, eu tô grávida, estamos Bom, uma coisa que a gente pode observar aqui já de início é que o Eliezer mantém o sorriso na cara por muito tempo, né? Ele se joga pra lá e pra cá, e mantém por muito tempo a contração no canto dos lábios, e até mesmo aqui nos olhos. Mas percebam que nesse momento, quando ela fala eu estou grávida, estamos grávidos, você consegue observar que ele já tá com essa contração aqui do músculo zigomático maior, né? Do AU12, juntamente com o AU6. E o que ele faz em seguida? Ele apresenta uma outra contração momentânea, isso aqui, ó. Ele tá assim, ele tensiona levemente a musculatura aqui ao redor da asa do nariz, conhecido como levator labii superiore alaequinase, esse músculo lateral aqui à asa do nariz. grávidos e Ele ativa essa musculatura momentaneamente durante um sorriso. O que isso pode dizer pra gente? Que durante um sorriso de cortesia, né, um sorriso aqui que ele está usando para manter no vídeo, ele demonstra uma microexpressão de aversão. Ou como a gente chama, né, na brincadeira, o famoso sorriso de nojinho. Né? Que legal! E na VTube a gente consegue observar o quê? é Você isso papai. mesmo. Eu tô grávida, estamos grávidos. Eu tô grávida, estamos... Assim que ela fala eu tô grávida, a gente consegue observar o aumento aqui na abertura da boca pelo músculo risórios, ou seja, uma microexpressão de medo. E logo em seguida ela se corrige, estamos grávidos. Talvez esse medo tenha sido por falar como se só ela estivesse grávida, enfim. Pode ser. Estamos grávidos e é Você isso papai. mesmo. E eu vou ser mamãe. E é isso mesmo que vocês leram. E a gente tá muito feliz com essa notícia. Bom, do Eliezer a gente vê o sorriso na cara ali por muito tempo, né? Inclusive dá match em todos os padrões ali do F5, do protocolo Scans, enfim, do canal F inteiro, para uma expressão posada, uma expressão de cortesia, nesse momento aqui. Notícia. Tava esperando o momento certo pra contar pra vocês, né? Muito feliz com essa notícia. Quando a VTube fala estamos muito felizes com essa notícia, o Eliezer fala muito. Ele apresenta ali uma não visualização, que como o próprio nome diz, está associado a não visualizar aquilo que está sendo falado momentaneamente, que pode ser um sinal inclusive de negação do que está sendo falado, juntamente com uma assimetria na linha da boca e uma elevação unilateral no canto dos lábios, o que pode ser observado como uma microexpressão de desprezo. É isso mesmo que vocês leram. E a gente tá muito feliz com essa notícia. É isso mesmo que vocês leram. E a gente tá... Quando a VTube fala e a gente tá... Ela faz novamente outra microexpressão de medo, a U20 bilateral. Apresenta uma pausa no fluxo verbal, né? A gente tá... Pausa. E aí ela faz o quê? Uma negação de cabeça. Muito feliz com essa notícia. Muito feliz com essa notícia. Muito feliz com essa notícia. O que podem ser, então, sinais potencialmente incongruentes. E aí que vem a grande pergunta. Então o Eliezer não queria ser pai, a VTube tá com medo, o que tá acontecendo aí? Então vamos fazer uma divisão aqui para falar de linguagem corporal de forma séria, tá certo? A gente tem que separar a zoeira, enfim, o sensacionalismo, do que de fato a teoria diz, né, cientificamente dizendo, o que a gente tem aí na literatura acadêmica sobre o tema. Debate pronto. Se a gente fizer a seguinte pergunta: observamos emoções como, por exemplo, desprezo, muito medo no Eliezer, muito medo na VTube. A gente pode dizer então que eles não queriam ter esse filho. Tá aqui o sinal evidente, a gente viu medo, desprezo, a gente não viu ali vastas emoções de felicidade, então a gente já pode afirmar que eles não queriam ter esse filho. Não é certo, metaforando? Então, vamos lá. Então, só para vocês entenderem, vamos pegar como referência um dos maiores artigos e pesquisas na área das emoções e da universalidade das emoções. As pesquisas feitas principalmente por Ekman, Carol Izard e Carl Hyder, 3 pesquisadores que conduziram pesquisas em locais diferentes, em épocas um pouco parecidas, né, ali na mesma década, vamos colocar assim, onde eles queriam então entender se todas as pessoas no mundo a gente conseguiria observar por meio de alguns sinais faciais qual emoção aquelas pessoas estavam sentindo. Eles seguiam inclusive uma teoria que foi desenvolvida inicialmente ali por Charles Darwin,
E como é comentado por Robert Wright em The Moral Animal, muitos dos nossos comportamentos hoje são uma herança direta do processo evolutivo. Isso, inclusive, entra em comum acordo com a psicologia evolutiva. Então, de maneira resumida, esses pesquisadores observaram que em qualquer lugar do mundo, até mesmo numa civilização isolada, não letrada, como Papua Nova Guiné, no caso do Ekman, como a tribo dos Dene lá na Micronésia, no caso do Carl Hyder, eles observaram que essas pessoas, e nós, pessoas do Ocidente, do Oriente, pessoas da civilização modernizada, quando a gente sentia determinada emoção, a gente contraía os mesmos grupos musculares. Inclusive, David Matsumoto realizou a mesma pesquisa com pessoas cegas de nascença e observou que mesmo as pessoas cegas de nascença, quando sentem determinadas emoções, que são chamadas de emoções básicas, em determinados contextos, contraem a mesma musculatura que pessoas não cegas. Tudo isso para dizer o quê? Sim, é possível olhar para o rosto de uma pessoa seguindo a metodologia cientificamente validada e testada nos últimos anos para determinar qual emoção a pessoa sentiu naquele momento, tá certo? Então a gente pode olhar aqui expressões como, por exemplo, do Eliezer, da VTube e falar, olha, medo, raiva, desprezo, felicidade, enfim, a gente consegue fazer isso sim. Vocês não viram errado, as emoções estão aqui. Agora entra uma outra questão. Eu vou explicar ela com um exemplo. Quando o Ekman estava lá em Papua Nova Guiné, constatando a sua pesquisa, ele observou em um momento a expressão de felicidade ali das pessoas da tribo dos For, quando elas ficavam felizes, era exatamente igual à nossa. Eles contraíam a musculatura do zigomático maior, né, o que a gente chama de sorriso, e a musculatura do orbicularis oculi, né, os famosos pezinhos de galinha. Então eles demonstravam felicidade exatamente igual a gente. Mas um dos principais motivos do porquê eles demonstravam felicidade era quando eles viam um javali, né, um porco do mato, um porco selvagem, estatelado no chão, todo dilacerado, rasgado, estraçalhado. Eles olhavam para aquilo e aquilo era um estímulo gigantesco de felicidade. Agora eu pergunto para você que tá vendo, imagina você chegar num lugar e alguém jogar uma carcaça de um porco recém-morto. Ele ainda tá guinchando, ainda tá gritando ali algumas coisas, tá se mexendo, tá soltando gases, tá fazendo alguns barulhos, sangrando, cheiro de sangue. Você iria ficar feliz de ver esse animal na sua frente todo rasgado? Então qual é a conclusão que a gente tira disso? Você pode sim utilizar ferramentas validadas cientificamente para analisar qual emoção uma pessoa está sentindo, mas você nunca vai saber qual a motivação do porquê que fez aquela pessoa sentir aquilo. A gente acabou de constatar aqui, a tribo dos For, lá em Papua Nova Guiné, viam um javali estraçalhado, sorriam de felicidade. O mesmo sorriso que você sorri, por exemplo, quando vê um sundae com calda de chocolate. A motivação muda, a emoção é a mesma. A gente consegue saber o que está se passando na face, mas não por que aquilo aconteceu. Tudo isso para dizer que, infelizmente, galerinha, não dá para afirmar, não dá para falar o Eliezer não quer ser pai, ou a VTube tem medo do Eliezer, ou vão ser péssimos pais. Não dá para afirmar isso por meio da expressão facial, por meio da linguagem corporal, tá? Eu gostaria de falar que sim, mas sendo bem sincero, afinal de contas eu decorei o livrinho, como falam por aí, decorei os livros, né, mais de um. Afinal de contas eu pelo menos tenho certificação na área para falar sobre isso. De fato não dá para falar, não dá para afirmar que por meio de uma expressão facial você sabe o que tá passando na cabeça da pessoa. Sinto muito se era isso que vocês queriam ouvir aqui, eu falaria que o Eliezer não gosta, mas pela expressão facial não dá para falar. O ideal para conseguir ter ali uma opinião mais assertiva, né, sobre a estratégia que a pessoa tá desempenhando ali, é utilizar a linguagem corporal, né, as ferramentas de linguagem corporal, a expressão facial, enfim, de forma colaborativa junto com outras ferramentas, como por exemplo entrevista, fazer uma entrevista forense, fazer um processo de investigação social, pesquisar em redes, em fontes abertas ou SINT, porque aí sim você consegue ter mais precisão no seu palpite. Por exemplo, imagina que eu vou lá e vejo, o Eliezer demonstrou medo quando fala que vai ser pai. Deixa eu fazer uma pesquisa em fontes abertas, ele já falou algo sobre ser pai? Eu vou encontrar, por exemplo, uma pesquisa que ele disse que queria ser pai só daqui 20 anos. Isso existe, ele falou isso numa entrevista. Então eu começo a ter um pouco mais de entendimento. Falou, então talvez não é que ele não queria ter filho, talvez ele não queria ter filho agora. Você percebe como eu consigo ter uma opinião mais assertiva quando eu uso a linguagem corporal mista, né, colaborativa, num processo de multiferramentas? Entrevista forense, investigação em redes abertas, né, ou SINT, e por aí vai. Então, de maneira resumida, galera, a gente consegue observar alguns comportamentos, sim, emoções associadas ao processo negativo, tanto na VTube quanto no Eliezer, quando eles vão dar essa declaração pública, mas não dá para afirmar que isso tenha a ver diretamente com eles se tornarem pais. Para pensar, por exemplo, o Eliezer poderia não estar gostando de estar dando essa notícia publicamente num vídeo do YouTube. Eles podem ter sentido outras emoções quando tiveram ali a notícia
notícia de que iam ser pais ao vivo da boca do médico e já falaram para várias pessoas quando foram gravar já não estavam com aquele ápice emocional do que quando descobriram na hora, tá certo? Então sempre pensem nisso quando o assunto é linguagem corporal, lembrem-se da máxima, contexto em primeiro lugar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixem outras sugestões do que você gostaria de ver por aqui, comente aqui no vídeo o que você achou dele, não esqueça de se inscrever no canal, tá certo? Vejo vocês por aí.